E aí, boa tarde, amigos alvinegros. Bem, hoje nós vamos começar a falar da gloriosa saga do Botafogo, um clube que começou em 1904. Então ele e o Fluminense são os dois mais antigos, por isso que Fluminense e Botafogo é chamado de clássico vovô, porque o Fluminense começou em 1902 e o Botafogo em 1904, são os mais antigos. O Botafogo, ele tem uma característica, é um clube que, apesar de ter sempre montado equipes poderosas, com craques, com grandes jogadores, dos 4 grandes do Rio, é o clube que tem menos títulos. Por que será? Talvez porque o Botafogo não seja igual o Flamengo e o Vasco, um clube de massa, ou não tem a força dos bastidores e do tapetão nas federações que tem o Fluminense. O Botafogo foi campeão carioca em 1907, 1910 e depois ficou num jejum até 30. Depois ele foi tetracampeão carioca 32, 33, 34 e 35. Depois disso, mais um jejum, só conseguiu ser campeão novamente em 1948. Depois só em 1957. E aí, na década de 60, ele conseguiu ser campeão 61, 62, 67, 68, foi 4 vezes campeão do Rio e São Paulo, para depois ficar de 68 até 89 sem ganhar um título. Então, na verdade, isso é uma característica do Botafogo. Não vencer quando às vezes tem o melhor time. Tivemos lendários craques, como Nilo Murtinho Braga, Otávio, Braguinha, Carvalho Leite, Tovar, que era um médico, jogou no Botafogo um pouco tempo e depois foi exercer a medicina, botafoguense, e vários outros craques nessa época da década de 40, 30. Sempre fomos um clube comprador. A partir da década de 50, nós contratamos vários jogadores craques. A primeira grande contratação foi Didi. Contratamos Paulo Valentim, contratamos Zagallo, Quarentinha, contratamos Amarildo na década de 60, depois Gerson, depois Leônidas da América. Sempre contratamos jogadores bons. Na década de 60, nós, a partir de 66, paramos um pouco de contratar e formamos jogadores em casa. Desde 61, o Botafogo tinha um júnior muito bom que nos deu Cal, Zé Carlos, Arlindo, Rogério, Roberto, Humberto, Jairzinho, Afonsinho, Paulo César, vários outros. Então nós começamos a formar jogadores em casa e conseguimos fazer grandes times. A partir da década de 70, essa formação foi abaixando um pouco e nós passamos a comprar novamente, mas não compramos bem. Eu acho que a vinda de Nilton Santos para o Botafogo na década de 40, no fim da década de 40, foi um marco. Até ali o Botafogo era um clube bom, que tinha grandes times, mas a partir de Nilton Santos, um super craque, o Botafogo passou a ser um time diferenciado. Veio Nilton Santos, com ele outros jogadores, Geninho, Gerson dos Santos, Braguinha, Otávio, e na década de 50 apareceu de pau grande Mané Garrincha. Mané Garrincha foi o suprassumo, foi o grande craque. Foi o maior jogador de futebol que eu vi jogar na minha vida, foi o Garrincha. Ele era desconcertante. Mané Garrincha e Pelé são os 2 maiores craques do Brasil. Então, a partir de Nilton Santos e Mané Garrincha, o Botafogo cresceu. Como é que foi isso? Porque na época estava badalado, então se ele me driblou, ele tocou a bola entre as minhas pernas. Eu vi aquele cara todo torto lá, eu digo, mais um que veio treinar, né?
Não acreditei. Ele balançou e passou. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Ele foi contratado, graças a Deus, ainda bem que ele me driblou, porque se ele não me driblasse, ele iria pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense, eu iria encarar no Maracanã, ia ficar difícil demais, né? Tanto é que eu dormia tranquilo depois daquilo, enquanto que os outros nem dormiam, né? Os adversários, né? Passava a noite em claro, sonhando com Garrincha. E apesar de continuar não ganhando muitos títulos, pelos motivos que eu já disse, falta de prestígio na federação, etc., uma torcida um pouco menor, mas ele passou a ser celeiro da seleção. Em 1957 nós ganhamos o Fluminense, goleada na final. E chamou a atenção do técnico da seleção, Vicente Feola. A partir de 1957, o time do Botafogo passou a ser respeitado. Em 58, o técnico Vicente Feola convocou Nilton Santos, Didi e Garrincha para a seleção que venceu a Copa de 58. Logo após a Copa, nós contratamos Zagallo, que também era um campeão do mundo. Na década de 60, logo no início, contratamos Amarildo. Então fizemos um time espetacular, era Manga, Nildo, Joel Martins, Nilton Santos, Zé Maria, Pampolini, Didi, Garrincha, Quarentinha, Marildo, Zagallo. E esse time foi bicampeão em 61 e em 62. Bem, como diz o João Moreira Salles, tem uma beleza nisso, tem uma beleza em não se aliar com o poder. Eu sempre acho que os flamenguistas são aqueles que se aliam com o poder. Eu não escolhi o Botafogo por causa disso, mas uma vez que eu sou botafoguense, eu acho isso deslumbrante. Eu diria, a conquista é tão difícil que o orgasmo é mais intenso. Assim é o Botafogo. Em 1959, o Botafogo foi convidado para uma excursão à Europa. Tal era o prestígio que aqueles jogadores campeões do mundo haviam alcançado.
Bem, hoje vamos parar por aqui, mas voltaremos para falar da gloriosa saga do Botafogo. Se gostaram, não esqueçam, aquele like. E não esqueçam de se inscrever no canal e continuar enviando seu material para este e-mail. Ok?